Olá pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, Dulce Guiland, Júnia Fernandes, Carol, boa noite, José, Roseli, Yara, boa noite pessoal, Saulo Aruda, obrigado Salvo pelo selo, estamos aqui ao vivo, Fábio, Yoga Life Brasil, boa noite, Karina Tavares, Karina Tavares, boa noite. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui sábado, feira, não é sábado, feira, é só sábado, Agro Dias, boa noite. Cíntia, obrigado pelo selo, Cíntia Zanardi. Luiz Martins, Portugal, boa noite. Fábio Miranda. Adriana Zabel, obrigado também pelo selo. Esperando o pessoal chegar. Fabiana Cunha na área. Camila, boa noite. Camila Coach. Adriele, boa noite. Denise. Jerônimo. Muito bem, pessoal. Sábado à noite, Chapada. Marcel Ribas, obrigado pelo selo. Bom, Ana Maria Mota, boa noite. Hoje nós vamos fechar a parte de ontem, encaminhando também para o fechamento da primeira parte. Luciano, boa noite, obrigado pelo selo. Beatriz também, já dá para comprar uns pincéis só com... A Juju também entrou na história. Jurizieri. Agora já posso repor meus pincéis. Aê, galera. Esses pincéis aí dão uma despesa pra mim, hein? Fabiana andou reclamando. Ela disse, nossa, um pincel desse por noite. Vamos lá então, pessoal. Vamos trabalhar aqui. Miracema, Rio de Janeiro. Matheus Paiva na área. Jonathan. Agora já dá pra comprar 2 pincéis. Newton também, já vou comprar pincéis pro ano inteiro, tá bom. Obrigado, pessoal, obrigado de coração. Guaci Starling também, vamos lá. A Cristina Yoga, ela perguntou o seguinte, Zoe Alex, da Inglaterra, estamos juntos, Cristiane também comprou o selo. Hoje não seria a regra 5? Taína, obrigado. Tainara Bittencourt. Sim, hoje seria, mas a gente não está aqui numa corrida, a gente não está competindo. Nós estamos, obrigado Thay Oliveira, já temos 15, 16 selos, não é a regra 5, Thiago. Luiz Figueiredo, obrigado. Brenda Matos, obrigado. Acho que eu vou ficar aqui só fazendo leilão de selos, pessoal. Tá bom isso, tá divertido. Não é a live, hoje é a live 5, mas é a regra 4. Solange Pedroso, obrigado. Quanto é o selo? A Ana Rezende pergunta, eu nem sei como funciona isso, eu sei que o selo é uma coisa que você compra e você paga alguma coisa. MK22.113, obrigado. Márcio Zaparoli também. Vamos lá então, pessoal, podem continuar comprando selos, Ana Coloração também, até o fim da aula, tá? Mas eu vou ter que dar aula agora. William Kerber também, obrigado. Vou ter que me focar na aula, não posso estar fazendo leilão, anunciando selo. Tiago Neves, obrigado. A Mona Zacarella chegou, então podemos começar lá a live. Mona Zacarella. Bom, vamos lá então. Vamos fazer aquela nossa atividade. Obrigado, Daisy, tá dizendo que tá amando. O selo é R$4,90, diz a Beatriz. Tá barato, ó, R$4,99. Olha como que são as pessoas, tá? A Beatriz, ela tem uma visão assim, de vendedora mesmo, ela é uma empresária.
Por quê? Porque ela deu o preço mais alto, R$ 4,90. A Guaci Starling, ela deu todos os preços. Ela não é tão vendedora como a Beatriz. Por quê? Porque se você dá o preço mais alto, a pessoa compra o mais alto. Se você der as opções mais baixas, as pessoas vão com a opção mais baixa. Ó, tem 3 valores de selo. Então, vamos lá. Hoje é continuação de ontem, tá? Ó, a Clau tá dizendo que é 5,49, né? Tem imposto junto aí. Tá bom, então vamos fazer, hoje é sábado, vamos apertar o aviãozinho. Boa noite, Lenir. Vamos apertar o aviãozinho aqui e vamos convidar a galera que hoje é sábado, o pessoal se distraiu um pouco e hoje é a aula mais importante. Quem perder a aula de hoje vai perder uma coisa muito importante. Pronto, mandei os meus, tá? Vamos nos focar aqui, ó, tá? Camila, obrigado. Vou fechar os comentários agora pra gente se focar, tá bom? Boa noite, pessoal, obrigado. Podem continuar comprando selos, tá? Vamos lá, então. Focando aqui, ó. O que acontece, pessoal? Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo com essa série 20 regras fundamentais para a vida? São 20 noites, em cada noite nós vamos passar uma regra fundamental que você pode aplicar nesse exato momento. Só que eu percebi, através dos comentários de vocês, através das perguntas que vocês fazem, eu me coordeno muito a partir disso, porque eu não estou fazendo essa série para mim. Eu já sei essas coisas, eu estou fazendo essa série para ensinar o que eu sei para vocês terem esse nível de transformação. Então, o meu objetivo é perceber como é que vocês estão indo. E eu percebi que na noite de ontem, que era a regra 4, eu percebi que a gente tinha que fazer uns reparos. O que são os reparos? Que a gente tinha que reforçar alguns pontos. E aí eu passei a aula de ontem, quase toda, a live de ontem, repassando coisas que eu vi que não tinham ficado muito claras, tá? Então ontem eu comecei a regra 4 já quase no final da aula. E aí eu vou retomar a regra 4 hoje, se der tempo a gente entra para a regra 5, senão a gente faz a regra 5 amanhã. O mais importante é vocês entenderem literalmente do que a gente está falando, tá? Qual é o objetivo pelo qual a gente está aqui? Por que nós estamos aqui? A gente nunca pode perder a nossa intenção, o nosso objetivo. Nós não podemos perder o objetivo pelo qual nós estamos aqui. O objetivo pelo qual nós estamos aqui é o seguinte: são 20 regras e cada uma dessas regras é uma peça de um quebra-cabeça. Qual é o objetivo desse quebra-cabeça? São 3 coisas. Você entender quem você é, você ter clareza daquilo que você quer e você ter um guia, um caminho claro, prático, para começar a andar na direção daquilo que você quer, de uma maneira bem leve, bem natural. E então nós estamos trabalhando isso. Então essa série de 20 lições, de 20 regras, ela é dividida em 3 partes. Nós estamos agora trabalhando a parte 1, a compreensão de quem você verdadeiramente é. Por que isso é importante? Porque se você olhar para a maioria das pessoas, elas não têm a mínima noção de quem elas verdadeiramente são. E elas não entendem que esta é a grande problemática da vida. Existe uma questão fundamental que vem antes de todas as outras questões, que é a questão de quem eu verdadeiramente sou. Essa compreensão de quem você verdadeiramente é, a compreensão disso vai resolver 90% dos problemas da sua vida. Vai eliminar 90% dos problemas. E os outros 10% dos problemas você vai usar para
reforçar a si mesmo, para melhorar a si mesmo. Então eu estou dizendo hoje que eu estou dizendo isso assim literalmente e vou explicar isso na aula de hoje. Você vai entender isso. 90% de todos os seus dramas, de toda a sua problemática, que consome 90% da sua energia, que são ressentimentos, mágoas, dramas, crises no relacionamento, falta de dinheiro, sentimento de inferioridade, baixo autoestima, sensação de não ter importância, sentimento de incapacidade, todas essas coisas você elimina numa tacada só. Se você entender o que eu vou ensinar hoje à noite. Tem uma história muito interessante. Dá uma pesquisada no Google, não agora, vocês vão perder minha aula. Depois, se chama nó gódio. O que era um nó gódio? Um marinheiro, nos tempos antigos, um marinheiro amarrou um nó. E ele passou quase uma década tentando abrir esse nó. E esse nó, e ninguém conseguia abrir esse nó. E esse nó virou um feitiço, se chama o nó gódio. E esse nó virou um feitiço. E as pessoas diziam que aquele que conseguiria abrir esse nó se tornaria um dos homens mais poderosos do mundo. E aí vieram pessoas de todo mundo e passaram ali e tentavam desamarrar o nó e não sei o quê. E não conseguiam. E um dia chegou um jovem lá, olhou para o nó, tirou a espada, cortou a corda no meio e o nó se abriu. Então o que acontece? E diz a lenda que ele se tornou Alexandre o Grande, que depois se tornou um dos maiores conquistadores de todos os tempos. O que acontece? A nossa vida é mais ou menos assim. A nossa mente, ela fica tentando abrir o nó. E ela nunca consegue abrir o nó. E você vai entender por que isso acontece. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos puxar a espada e cortar o nó. E não ficar tentando abrir o nó. Então vamos lá. Quem é você verdadeiramente? Nós já tivemos a aula 2, que foi uma aula bem profunda. E eu sei, tá? Eu sei que o que eu vou falar aqui hoje à noite pode chocar muita gente, tá? Então se você se sentir desconfortável com a aula, se você sentir que está machucando você, que isso não faz sentido para você, você pode sair, tá? Mas eu recomendo veementemente que você se abra para isso que eu vou ensinar, porque isso vai resolver todos os seus problemas, tá bom? O que acontece? Quem é você verdadeiramente? E o que as emoções têm a ver com isso? Preste bem atenção. Para você entender, no princípio, e eu quero que você esqueça um pouco o mundo, as outras coisas, porque a mente faz 1001 perguntas. Eu estou falando da sua vida, eu estou falando literalmente só de você, não estou nem falando de mim, muito menos dos seus primos, dos seus tios, eu estou falando literalmente de você. Então o que acontece? No início, existe só uma coisa. O que existe? O espírito, tá? Só existe uma coisa, o espírito, no início. Existe então o espírito. Quem é o espírito? Segundo Jesus, Deus é espírito. Então existe o espírito. O que é o espírito? O espírito é uma coisa imaterial. E você vai entender tudo sobre emoções se você entender isso aqui. Então existe o espírito. O espírito é imaterial. O que é imaterial? Que não tem matéria, tá? Então quem é o espírito? Deus é espírito.
E o que isso tem a ver? Isso é religião? Não. Nós estamos falando da sua origem. Nós estamos falando de você entender quem você é. A gente tem que entender a origem. Então, qual é a origem? Deus é espírito. Espírito é uma coisa imaterial. E o que é uma coisa imaterial? Imaterial é uma coisa que não tem matéria. Ou seja, é uma coisa não manifesta. Por isso, se você estudar, por exemplo, Tomás de Aquino, a Suma Teológica e tudo mais, ele afirma, por exemplo, que Deus não existe. O que quer dizer que Deus não existe? Que Deus é. Existir é se sobressair. Então, o que acontece? Existir significa de exit. Exit quer dizer saída, é você sair. Quem existe? Você existe. Você existe. Aquilo que existe se sobressai. Então você existe. E da onde você existe? Você é um sopro desse espírito. O que é o espírito? O espírito é vida. Então quem verdadeiramente é Deus? Deus é vida. Deus é vida. Deus é a sempre presente vida única que existe para além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Então, Deus é vida. O que é quando a pessoa diz que você é um sopro divino, que você é um espírito divino? Significa que você é vida. Você é vida. Então, quando você passa a existir, você existe a partir da vida. A vida, você é uma expressão da vida. Você é uma expressão divina. Então, se você é familiar com a linguagem de Jesus Cristo, Jesus divide isso aqui em dois mundos. Ele chama isso, essa parte da existência, ele chama isso do reino deste mundo, porque ele vivia neste mundo, então ele chamava isso de reino deste mundo. Isso aqui, o lugar onde Deus vive, o Espírito existe, o Espírito é, ele chamava de reino dos céus, tá? Então nós temos esses dois espaços, nós temos esses dois reinos, o reino dos céus e o reino deste mundo. Então o que acontece? Tudo que nasce, nasce a partir da vida. Tudo que tem vida tem Deus. Tudo é uma expressão divina. Então você, na sua essência, é uma expressão divina. Agora, o que acontece para você entender? Na medida que você vai crescendo, você vai se separando cada vez mais da sua origem. De que forma? Primeiro você recebe um nome. O que é um nome? Você passa a se chamar João, Maria. Depois você recebe uma forma física. Você começa a perceber que você tem uma forma. Depois, então você já tem um nome, você tem uma forma. Depois você passa a ter certas características. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa burra, você é uma pessoa incapaz, você é uma pessoa adorável, você é uma pessoa chata. Então o que acontece? Você vai crescendo e você vai tendo um nome, você vai tendo forma, você vai tendo características e aos poucos a mente ela pega e ela forma um eu a partir dessas coisas todas. E esse eu não é exatamente aquilo que você é em essência. Esse eu, ele é um eu conceitual. O que é um eu conceitual? Ele é um eu feito de ideias. Ele é um eu feito de conceitos. Que conceitos? O nome, a forma. Então, você tem uma origem, preste bem atenção, isso é muito importante. Você tem uma origem que é imaterial, que é a sua essência. O que é imaterial? Que não tem forma, que não tem matéria.
E isso é a vida. E essa vida, ela existe dentro de você. E essa vida é o que te conecta com o todo, porque tudo é vida. Deus é vida. Tudo que vem de Deus tem vida. Esse eu conceitual que tu forma, ele toma uma vida própria. O que é tomar uma vida própria? Você agora acha que você é a sua forma, o seu nome, as suas características, e você se identifica com isso. Essa identificação, ela tem uma consequência. Você esquece literalmente essa parte mais profunda, a parte que não é matéria. Aí você diz, mas o pensamento é matéria? Sim, o pensamento ele é manifestação. O pensamento é manifestação. Mas o que eu quero que você entenda, muito mesmo, é essa ideia de que agora você se esqueceu de quem você verdadeiramente é. O que é se esquecer de quem você verdadeiramente é? Você não lembrar mais da sua fonte. Você está identificado com nome e forma, com matéria, tá? Isso é importante para você entender as emoções, tá bom? Então, quando você percebe isso, o que acontece? Você tem dois eus. Você tem o eu, que é a sua essência, e essa essência, ela está ligada ao todo. Essa sua essência, ela é divina, e você tem esse eu, que é conceito, que é o falso eu. E isso aqui é o seu eu verdadeiro. Então, o que acontece? A maioria das pessoas, a maioria absoluta, quase todo mundo, vive como se fosse só isso daqui, tá? A gente esquece, até, não é que a gente esquece de Deus, não é que a gente esquece da essência, não é que a gente esquece que a gente é feita a imagem e semelhança de Deus. A gente sabe tudo isso porque a gente fala isso, mas isso se tornou conceito. A gente não vive mais isso. A gente não sente mais isso. A gente até acredita, mas a gente não expressa mais, não vive isso. Então isso tudo que a gente fala, o nosso amor, o nosso temor, o nosso respeito a Deus, ele é tudo conceitual, ele é tudo coisa da nossa mente. Ele é tudo conceitual. Então nós passamos a viver uma vida conceitual. Só que qual que é o grande problema de viver uma vida conceitual? Quando você vive uma vida conceitual, você perde a noção de quem você é em essência. Se você perde a noção de quem você é em essência, você ainda precisa um segundo eu. Você ainda precisa um eu, você precisa saber quem você é. E esse eu você forma com esses conceitos. Então isso é um falso eu, não é um eu verdadeiro. E o que isso tem a ver com emoções? Você passa a imaginar que você é o pensamento, que é a voz na sua cabeça. O que acontece? Quando você se esquece, e com esquecer você não tem mais consciência de quem você é verdadeiramente, você passa a se sentir como se você fosse um fragmento isolado. O que é um fragmento isolado? Quem sou eu? Sou ninguém. Você vive um mundo conceitual, um mundo vazio.
E esse esquecimento aqui, ele cria uma sensação de abandono. Todas as nossas emoções, elas têm uma raiz, uma única raiz, que é essa sensação de abandono. O que é essa sensação de abandono? A sensação de abandono é tipo assim, putz, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? É uma sensação, uma profunda sensação de que falta algo. Então, todas as nossas emoções, todas, elas nascem desse sentimento raiz que está na nossa origem, que é a perda da noção de quem nós verdadeiramente somos. Eu expliquei isso fortemente na regra 2. Mas existe, pense bem nas suas emoções mais profundas, as coisas que mais te perturbam. Se você olhar para as coisas que mais te perturbam, você vai perceber que o que mais te perturba realmente é essa noção de que existe algo errado com você, de que existe algo profundamente errado, de que existe esse sentimento de incompletude que você nunca consegue fechar. Você nunca consegue ter essa noção de completude, de se sentir completo. Parece que sempre falta algo. Existe essa cicatriz aberta na nossa noção de eu, na nossa percepção de eu. E preste bem atenção, que isso é muito revelador. E todo o nosso sofrimento, ele é um desmembramento dessa sensação de falta, dessa sensação de abandono, dessa sensação de incompletude. E existe uma explicação bíblica para isso. A explicação bíblica é o que aconteceu no Éden. O que aconteceu no Éden? Exatamente essa história que eu contei aqui. O Jardim do Éden é um estado de espírito onde você vive em perfeita harmonia com o Criador, com o Pai. Você vive em intimidade com o Pai. E o que acontece? Chega um momento que você come a fruta do conhecimento. O que é o conhecimento? São as coisas que você conhece, que são as experiências do passado. Então você se alimenta das experiências do passado e você assimila. Comer é assimilar. Você assimila as histórias do passado e com essas histórias você cria um falso eu. E isso te separa da origem. O que é o pecado original que aconteceu lá no Éden? O pecado original a gente sabe o que é. É a origem. O original é a origem. E o que acontece com a origem? A origem é a coisa da qual nós nos originamos. E o que é pecado? Muitas pessoas ficam chateadas com isso, mas você pode pesquisar. Pecar, na época em que a Bíblia foi escrita, era um termo que os arqueiros usavam quando eles davam um tiro, treinavam arco e flecha, e quando eles erravam o alvo, eles diziam que isso era um pecado. Pecar é literalmente errar o alvo. Então, o pecado original significa errar o alvo da nossa origem. E isso está retratado em no mínimo 10 parábolas de Jesus. Eu vou explicar só uma, poderia usar 10, vou explicar só uma. A parábola do homem insensato, onde Jesus conta que o homem insensato, ele diz o seguinte: aquele que ouve a minha palavra
e não a pratica, é como o homem insensato. O homem insensato construiu a sua casa sobre areia. E o que aconteceu? Ele vivia preocupado, ele vivia com problemas. Por quê? Porque a areia é uma ilusão. A areia, ela é ilusória, ela muda o tempo todo. Tu pode ajeitar ela hoje, amanhã tu vai ali, ela já não é mais a mesma coisa. Então, o que é construir a casa? Construir a casa significa o seguinte: você construir a sua identidade, a sua noção de eu. Então, o homem insensato, ele constrói a sua noção de eu sobre a ilusão que muda o tempo todo, que são os conceitos, o conhecimento. Se você tem uma opinião sobre si, isso é construir a sua casa sobre areia. Por quê? Porque se vê uma outra pessoa com uma outra opinião, derruba a tua opinião. E ele diz que o homem insensato, ele construiu a casa sobre areia e ele vivia preocupado porque ele sabia se viesse uma chuva, se viesse um vento ou mesmo a onda, ia levar a casa junto. Se você construir a sua noção de eu sobre o teu conhecimento ou sobre as coisas deste mundo, do reino deste mundo, que são as coisas físicas, as coisas materiais, você sempre vai sofrer. Por quê? Porque as coisas deste mundo, elas não duram. Nem você não vai durar, nem eu não vou durar. Nada dura. Então vamos supor que você se identifica com o teu casamento, que você tira a sua noção de eu do teu casamento. Você sempre vai ficar preocupado. Por quê? Porque no íntimo você sabe que a outra pessoa, que é a razão da sua felicidade, pode te trair. Pode ir embora. Pode morrer. Pode te trocar por uma outra pessoa. Então, o que acontece? A sua noção de eu, ele diz o seguinte: você tem que cavocar fundo até você encontrar a rocha. O que seria a rocha? A rocha são as coisas que não mudam, que são perenes, que são perpétuas, que é a sua essência divina. Isso não muda. Então, a sua essência mais profunda, ela não muda. O que muda é a sua noção de eu baseado nos conceitos. Então, por isso que ele diz assim, buscai primeiro o reino dos céus. Eu expliquei ontem de noite o que Jesus entendia por reino dos céus. Que é a mesma coisa do que você cavar fundo até encontrar sua rocha. Então ele diz o seguinte: uma vez que você construir a sua casa sobre a rocha, você não vai se preocupar mais. Se você cavar fundo até você encontrar a rocha, você vai saber quem você é, e a opinião das outras pessoas não tem mais o poder de te derrubar. Mas quando você vive do falso eu, a primeira coisa que você sente é essa sensação de abandono, a sensação de incompletude. Mas mais que isso, quando você busca essa sensação de abandono, essa sensação de incompletude, quando você olha para isso, e preste bem atenção, uma das principais atividades do falso eu, da identificação com a mente, todo esse movimento que a mente tem, uma das principais atividades desse barulho aqui, desse movimento mental, é eliminar essa sensação de abandono, essa sensação de incompletude, essa sensação de vazio, essa sensação de não saber quem você é. Toda a atividade da mente, todo esse barulho mental é nesse sentido. Só que como a nossa mente é pensamento e pensamento é forma, pensamento já é uma manifestação, a forma, ela não consegue reconhecer a não forma. Eu expliquei isso ontem de noite, a não forma, ela só se manifesta no momento em que houver esse lapso, essa abertura no fluxo contínuo do pensamento.
Então, quando a pessoa está identificada com a mente, ela não percebe mais a sua essência. Mas ela percebe o resultado, a consequência que o fato de você não sentir mais a essência causa. E aí o que você faz? Agora você tem essa sensação de abandono, essa sensação de incompletude, e o que você faz? 90% de todo o movimento é uma tentativa da mente de eliminar essa sensação de abandono e de incompletude. A mente, ela se sente abandonada. Quando eu digo a mente, é você. Não há mais sentido, porque você veja bem, você ignora a parte mais vital da sua vida, a parte mais importante da sua vida, você ignora. Você esqueceu 50% da sua vida. E você só vive 50%. Você esqueceu aquilo que é o não manifesto. E você se identificou com duas coisas, literalmente. Com o pensamento e com a emoção. Pensamento e emoção. E se você participou ontem de noite, você sabe o que é a emoção. Então, o que acontece? Hoje, o que você literalmente é? E se você pensar sobre isso, você vai pensar? Não. Se você olhar para isso, você vai entender. Você literalmente é pensamento e emoção. O que é a emoção? É esses dramas. Porque o que acontece? Quando você se torna um falso eu, você construir sua casa sobre areia. Você se sente incompleto. E você se sente abandonado. E você sente isso. Você acha que você não é o suficiente. Você se sente... E muitas vezes isso tudo é acompanhado do sentimento de indignidade. De onde vem tudo isso? Esse sentimento, ele vem do fato de você ter esquecido os 50% de quem você é. Que é o reino dos céus, que é a vida, que é a sua essência. E agora você olha e você pergunta, quem sou eu? E aí você diz, cara, eu não sou ninguém, porque tudo que eu sou são conceitos, são pensamentos. E você sente esse sentimento de incompletude, e aí você pensa, meu Deus, eu preciso encontrar uma outra pessoa para me preencher. Eu preciso encontrar um amor para me preencher, para me fazer feliz, para me fazer sentir completo. E aí você, com esse sentimento de incompletude, que não nasce da falta de uma outra pessoa, ele nasce do fato de você não saber quem você é, agora você atribui a essa pessoa a tarefa literalmente impossível de te fazer feliz. Só que você sabe que essa pessoa, e por algum momento, ela consegue distrair você dessa sensação. E aí, quando ela sai, aí fica um vazio maior, que fica o drama. E aí você pega esse drama e agora, ao invés de se identificar com essa pessoa, agora você se identifica com o drama. E agora, durante 6 meses ou 2 anos, você vai ser esse drama. A vítima que foi abandonada pelo outro. Ou você vive... Porque o que acontece? Você vive aqui de um sentimento de escassez, porque você se sente incompleto, você acha que você não é ninguém, isso é tudo um sentimento de escassez. Esse sentimento de escassez, ele nasce da falta daquilo que você verdadeiramente é, mas você acha que, meu Deus, se eu tivesse um carrão, aí eu seria o máximo. Então eu preciso de um carrão. Só que
você precisa de um carrão, é porque na sua mente existe a escassez, a falta. Então agora você quer criar um carro a partir da falta. Então o que que você faz? Você quer criar um carro a partir da escassez. Agora, se você precisa de um carro para ser alguém, se você precisa de um carro para ser alguém, quem você acha que é? Você acha que você não é ninguém. Mas você trabalhando muito duro e usando a inteligência, a esperteza da mente, você até consegue ter um carro. Só que quando você tem um carro, você vai ser feliz. Por quanto tempo? Um mês. Você acha, a mente vai te dizer, você é feliz porque você tem um carro. Não. Você vai ser feliz porque você parou durante um mês essa busca desenfreada por ser alguém. Você para a busca e aí você fica feliz. O que te atormenta é a busca. Quando você para a busca, você é feliz. Mas uma vez que você tem o carro, e aí você já logo tem que buscar uma outra coisa. E você vai fazer a vida inteira esse exercício da insatisfação. A insatisfação me motiva a crescer. Por que a insatisfação me motiva a crescer? Porque você tem um sentimento perpétuo, contínuo, de que você não é ninguém e agora você precisa lutar para buscar. E aí muitas vezes você passa a perna em todo mundo, você machuca outras pessoas, você pisa nelas. Então o que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte, tá? O que é uma emoção? A palavra emoção, ela literalmente vem da palavra movimento. O que é movimento? Deixa eu explicar uma outra coisa antes disso para vocês. Deixa eu explicar uma outra coisa. Você observou as suas emoções ontem? Aquilo que nós falamos de observar as emoções? Você observou as emoções? Você buscou essa relação entre emoção e pensamento? Lembra que eu expliquei ontem de noite que a emoção, ela sempre está refletida, aliás, o pensamento, ele sempre está refletido no seu corpo como uma emoção. Então toda emoção que você sente, toda emoção, ela tem sua origem num pensamento. Então o que acontece? Se você observar a sua emoção, ao observar a sua emoção, é a mesma coisa que você observar um pensamento. Qual é a diferença? A diferença é que o pensamento, ele vem de algum lugar chamado mente, ele está na sua mente, e a emoção está no seu corpo. Então, se você sentir, preste bem atenção, porque talvez você não tenha clareza do pensamento, dos seus padrões mentais. Por isso eu quero que você observe o seu corpo. Existe algum sofrimento no seu corpo? Alguma tensão? Algum estresse? Algum peso? Existe isso? Eu quero que você observe isso. Porque se você pensar, o pensamento não tem como você atingir aquilo que vive. O pensamento é memória. Pensamento é memória e projeção. Memória e projeção. Memória é passado, projeção é futuro. Então, o que acontece? A mente, ela sempre é memória e projeção. Agora, a memória, ela pode ser de dois níveis. A memória explícita, que são as coisas que tu lembra com facilidade, e tem a memória implícita. A memória implícita são coisas que você não lembra mais.
Então, muitos de nós têm um corpo de dor. Amanhã eu vou explicar o que é um corpo de dor. Muitos de nós têm um corpo de dor muito intenso. O que é um corpo de dor? É aquele sentimento, uma infelicidade. Tem o filósofo francês, Jean-Paul Sartre, ele chama isso de náusea. A náusea diante da vida. O que é náusea? Você já se sentiu com náusea? Muitas vezes quando você anda de barco ou num ônibus, você sente aquele mal-estar, que você não sabe de onde ele vem, o que ele é. Então a maioria de nós vive com esse sentimento, uma espécie de mal-estar. O mal-estar em relação à vida. Então eu quero que você observe esse mal-estar. Porque essas coisas, elas são importantes, meus queridos e minhas queridas. Porque elas se refletem em todos os aspectos da nossa vida. Eu sei que o que nós estamos vendo aqui é um pouco mais complexo, um pouco mais profundo, não tem nada a ver com o que as pessoas falam por aí sobre emoções, inteligência emocional. Não, nós estamos cavando fundo para trazer à tona, para a gente trazer a luz da consciência sobre essas coisas. Então eu quero que você olhe, observe o seu corpo. Não olhe para o seu corpo e pense o seguinte, eu não deveria estar sentindo isso. Não, permita que a emoção esteja ali, mas não deixa que ela assuma o controle. Porque você, assim como você não é o pensamento, você também não é a tristeza. Você não é a raiva. Você não é o ressentimento. Você tem raiva. Você tem ressentimento. Você tem medo. Mas raiva, ressentimento, medo, ansiedade, não é você. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Quem é você? Você é aquele que tem raiva. Você é aquele que tem. Porque quando você diz, eu tenho dor de cabeça, você se separa da dor de cabeça. Você vai e faz alguma coisa. Agora, se você dissesse, eu sou uma dor de cabeça, o que você vai fazer em relação a isso? Se você é a dor de cabeça. Então, você nunca é o seu pensamento, você nunca é a sua emoção. Então, você tem que aprender a se distanciar dessas coisas, a se separar. Então, veja o seguinte. Aqui está a sua emoção, tá? Aqui está a sua emoção. Aqui está a sua raiva, o seu tédio, o seu ressentimento. E aqui está você. Fazendo o quê? Você está observando. Então você é o observador, você é o sujeito, o observador, e a raiva é o objeto, é o observado. Então você tem essa capacidade de se separar da sua emoção. E quando você fizer isso, tudo que está inconsciente vai ser trazido à luz da consciência. Então, a partir de hoje, eu sempre quero que você se pergunte, o que está acontecendo comigo nesse exato momento? Quando terminar essa live, faça essa pergunta para você. O que está acontecendo comigo nesse exato momento? O que eu estou sentindo? Escreva isso. Mas não analise. Apenas observe. Concentre sua atenção dentro de você. Você está com medo? Está com ansiedade? Você está meio deprimido? Você está com ciúme? Você está com inveja? Você está ressentido com alguém? Você está ressentido com a vida? Está ressentido com Deus? Sinta a energia da sua emoção. Só sinta isso. Só sinta isso. Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo
no campo da energia interna do seu corpo. A maioria das pessoas nunca se volta para dentro do corpo. Você vai na academia e você malha, e você para no espelho, você olha, nossa, como eu tô fortona, como eu tô fortão, você olha. Ou você tá correndo na esteira, você tá com uma tela de TV ali na frente, ou você põe o celular na música, mas você nunca entra dentro do seu corpo, sentir a vida que tem lá. Não é a vida que tem, a vida que você é. Sentir o corpo, existe o corpo exterior e existe o corpo interior. O corpo interior é a porta de entrada para a sua essência. Olha que incrível. Você sentir o corpo dentro de si, você tomar posse do seu corpo. Você sentir posse do seu corpo. O que você precisa entender? Tá? O que você precisa entender sobre emoções? Que é a coisa mais importante. Você precisa entender que toda emoção, em geral, representa um padrão de pensamento amplificado e energizado. O que é um padrão de pensamento? Você começa com um pensamentozinho e você vai remoendo isso e você vai juntando mais pensamentos e você vai amplificando e energizando isso. E como toda emoção tem uma carga de energia muito forte, no começo, quando você tentar observar a emoção, você vai perceber que é difícil. A emoção, ela tem vida própria, assim como o pensamento. A emoção, ela vai querer assumir o controle de você. Ela quer se tornar você. E ela quase sempre consegue. Você já experimentou isso? A menos que uma coisa aconteça, que você esteja presente. O que é estar presente? É você ser o observador. Você observar a emoção. No momento que você para de observar a emoção, ela toma conta de você. É a ansiedade, é o medo, é a insegurança, são todas essas coisas, o ressentimento. Se a emoção conseguir empurrar você para uma identificação inconsciente com ela, ela temporariamente passa a agir como se ela fosse você. E aí você vai bater em quem você não quer bater, você vai gritar com quem você não quer gritar, você vai chutar a porta, bater a porta quando você não quer bater a porta, e depois você olha para tudo isso e você diz, meu Deus, o que eu fiz? Que M que eu fiz? Eu não queria fazer isso. Você nunca quer fazer isso. Mas a emoção, ela toma conta de você e faz isso. Então, o que você tem que entender? O pensamento e a emoção, juntas, elas formam um ciclo vicioso. Aqui é o pensamento e aqui está a emoção. Então, o pensamento cria uma carga de energia e descarrega essa carga de energia no corpo. Essa energia, ela não sabe para onde ir, no início pelo menos. Aí ela volta para alimentar o pensamento. E aí, agora tem uma carga de energia ainda maior. Aí ela volta para cá, para o corpo, e agora ela não tem para onde ir, ela volta até aqui. Se você não cortar esse ciclo vicioso, você explode. Um vai alimentando o outro até você explodir. Então, como é que você interrompe isso? Não se tornando inconsciente, mantendo a luz da consciência. Vocês estão entendendo isso? A consciência, olha a emoção, ela tá ali. É como no início, quando eu fazia isso comigo, eu via a emoção, ela começava a se formar. Vocês já viram na televisão um tornado?
Ele começa com aquelas nuvens, elas vão se juntando, vão escurecendo tudo, e aí daqui a pouco forma aquele rabo, aquele anel de ar para sugar tudo. Então, assim, quando a tempestade começa, o céu começa a se fechar, o pensamento começa a se movimentar com mais intensidade, com mais carga energética, jogue a luz da consciência em cima. Jogue a luz da consciência em cima. A maioria das vezes, quando a gente lida mentalmente com uma situação, com um acontecimento ou com a pessoa que a gente acha que cria a emoção, nenhuma pessoa tem poder de criar nenhum tipo de emoção em você. Isso é extremamente difícil de entender, mas é extremamente importante entender. O que é isso? Você diz, aquela pessoa me mata de raiva, aquela pessoa me tira do sério. Não, a pessoa não te mata de raiva, é você que se mata de raiva. A pessoa nunca vai te tirar do sério, é você que se tira do sério. Esse ciclo vicioso entre pensamento e emoção. A pessoa, ela entende o teu gatilho e ela puxa o gatilho, mas o gatilho sempre é teu. O pensamento fornece energia para a ação e essa ação energiza o padrão de pensamento e isso cria esse ciclo vicioso. Então, de onde vem a emoção? Eu expliquei isso antes. Toda emoção, tá? Toda emoção, isso é importante você entender. Toda emoção é uma modificação de uma emoção primitiva. O que é essa emoção primitiva? Toda emoção, ela nasce, a origem de toda emoção, ela nasce da perda da percepção de quem nós somos. Você entendeu isso? Por isso eu sempre digo, você nunca está chateado pela razão que você acha que está chateado. Você nunca está com raiva pela razão que você acha que você está com raiva. Você nunca está com medo pela razão de que você acha que você está com medo. Toda emoção, ela nasce da perda da percepção de quem nós somos. Toda emoção, ela nasce da perda de percepção. Toda emoção nasce da perda da percepção de quem nós somos. Isso cria uma sensação de ameaça constante. Você sempre se sente ameaçado. Qual é essa emoção primitiva de qual eu falei? É difícil definir isso. Talvez ameaça constante ou medo constante seja uma palavra muito próxima. Você sempre está com uma sensação de medo, uma ameaça permanente, um profundo sentimento de abandono, de incompletude, de indignidade. E uma das principais tarefas da nossa mente, uma das razões pela qual ela pensa o tempo inteiro e não se cala um minuto,
Uma das principais razões por essa atividade incessante dela é justamente combater ou eliminar o sofrimento. Olha que interessante isso. Por isso que as pessoas dizem, com medo ou sem medo, vá com medo, porque ninguém sabe por que nós sentimos medo e também ninguém sabe como eliminar o medo. As pessoas acham que o medo é natural, o medo psicológico. Eu expliquei ontem de noite a diferença entre medo psicológico e medo instintivo. A atividade da mente é combater ou eliminar o sofrimento emocional. E esse sofrimento emocional, ele nasce da onde? Ele nasce da perda da percepção de quem nós verdadeiramente somos. Você só tem medo porque você não sabe quem você é. Eu estou falando isso muito, muito, muito convicto do que eu estou falando. Porque eu eliminei todo o medo da minha vida. Eu não tenho medo psicológico de nada. Então, o que acontece? A mente, o que é tão bizarro nisso? Isso é assustador se você entender isso. A mente é a causa do medo. E a maior atividade dela é para eliminar o medo. Por isso que nós não conseguimos nos eliminar do medo, nos desfazer do medo. A mente é a causa do medo. Por quê? Porque ela cria um falso eu e se identifica com esse falso eu. Esse falso eu cria uma sensação de separação. Essa sensação de separação, ela cria um vazio, ela cria um sentimento de abandono, de ameaça, de indignidade, e isso se transforma em medo. E agora o falso eu sente, por ele ser falso, ele sente o medo, ele sente essa incompletude, ele sente essa ameaça constante. E agora ele passa o tempo inteiro com esse movimento incessante querendo resolver o problema que ela é. Por isso que a gente não consegue resolver. Os problemas da mente não podem ser resolvidos no nível da mente. Einstein disse isso, só em outras palavras, ele disse uma coisa parecida assim. Os problemas da nossa vida, eles nunca podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que eles foram criados. Então, o medo ele é criado num nível de pensamento e você não pode resolver ele num nível de pensamento. Você tem que ir acima desse nível de pensamento. E acima do nível do pensamento só existe uma coisa, a consciência. Então, o que acontece? A mente, ela é a causa do medo e ela tenta resolver o problema do medo. E quanto mais ela tenta se livrar do medo, mais ele aumenta. Por isso nós vivemos tão dominados pelo medo. A mente nunca pode achar a solução. E ela também nem vai permitir que nós encontremos a solução. Por quê? Porque ela mesma é a parte mais importante do problema. E se nós resolvermos esse problema, o falso eu desaparece. Então nós não vamos nos livrar do medo e de todos os sofrimentos psicológicos enquanto nós não extrairmos o sentido de eu interior, enquanto que nós... deixa eu colocar isso de uma maneira mais inteligente. Nós não vamos conseguir nos libertar do sofrimento psicológico, como medo, ansiedade e tudo mais, enquanto nós continuarmos tirando o nosso sentido de eu, a nossa noção de eu do conteúdo da nossa mente. Enquanto você continuar vivendo do falso eu, enquanto você não conhecer a si mesmo, quem você verdadeiramente é,
você não vai conseguir se libertar do medo. Por isso as pessoas, como a maioria delas vivem do falso eu, elas literalmente não sabem o que fazer com medo. Por isso elas dizem, com medo, sem medo, vá com medo mesmo, porque não tem outra saída. Tem saída sim. O medo psicológico, nenhum animal do mundo vive com medo. O homem vive o tempo inteiro com medo. O homem pode estar deitado na cama. Quando eu digo homem, é homem e mulher, ser humano. Pode estar deitado na cama, quentinha, com o cobertor até na orelha, e ele está com medo. Medo do quê? De nada. E de tudo ao mesmo tempo. A gente acha que a gente tem 1000 medos. Mas não é. Então, tem uma aula interessante sobre medo, só sobre medo. Mas vamos voltar aqui. Quando você para de extrair a sua noção de eu da sua mente, a mente perde sua posição de poder. E quando a mente perde a sua posição de poder, a sua essência, que faz parte do todo, a sua essência, que é um sopro divino, se revela através de você. E isso é a cura do medo. Essa essência, ela só consegue se revelar através de você quando você parar com esse fluxo contínuo e incessante do pensamento. Ou seja, você sai da sua mente e você abre espaço para que a verdadeira natureza da pessoa se expresse. Eu volto a insistir muito, toda a filosofia de Jesus se baseia nisso. Isso é ter a fé do grão de mostarda. Deixar o poder que existe dentro de você se expressar. Mas você não deixa, por quê? Porque a mente está no poder, a mente está no comando. Então, você deve dizer, tá, mas as emoções positivas, ali é que está a grande questão, que eu quero que você entenda, tá? O que acontece? Quando você é esse falso eu, desconectado de tudo e de todos, você tem esse movimento da mente, e esse movimento da mente, ele tem um único objetivo. Qual é esse objetivo? Eliminar a sensação de incompletude, de abandono, de não ser ninguém. Então você tem esse movimento da mente. Esse movimento da mente é a emoção. Agora, o que acontece quando você silencia esse movimento da mente? Então você está aqui, você silencia o movimento da mente e você abre um espaço, isso aqui é meramente ilustrativo. Você abre um espaço e agora a sua essência divina, ela consegue se manifestar através de você. Mas por quê? Porque não existe mais movimento da mente. E agora, não vai ter mais emoção. Por quê? Porque não tem mais movimento. A emoção é o movimento da mente. Agora não vai ter mais emoção. Mas o que vai ter? Você não vai virar uma ameba, um repolho? Não. O que vai acontecer agora é uma manifestação dos estados naturais da sua essência. A essência, ela tem estados naturais, que são da sua natureza. Isso aqui é disfuncional. A emoção, toda a emoção é disfuncional. Quais são esses estados naturais que se manifestam através de você? A paz, a alegria, você é alegre, você tem paz, alegria, a serenidade, o amor. O amor. Olhe para um bebê que ainda não tem falso eu. Um bebezinho provavelmente até os 3 anos. A partir de depois ela já começa a se identificar. Mas um bebê de 1 ano, ele ainda não tem um falso eu. Então ela vive em completa paz, em completa alegria, em completa serenidade. O amor irradia por ela, por isso que nós gostamos tanto dela. Por quê? Porque são os estados naturais. Ela só chora quando ela tem uma dor física. Mas ela não tem sofrimentos psicológicos.
Então existe a emoção que é criado pelo falso eu e existem os estados naturais que fazem parte da nossa essência. Essas sensações, paz, alegria, serenidade, amor, elas não são criadas pela mente. A mente não consegue criar paz. Ela consegue reduzir um pouco a intensidade do barulho. Então o que acontece? Essas sensações todas, elas são inseparáveis do nosso estado natural. Para sentir paz, para sentir alegria, para saber o que é o amor, para saber o que é serenidade, você precisa sair do seu falso eu. Isso faz parte da sua natureza. A emoção, você sempre tem que fazer algo para sentir. A paz, você não precisa fazer nada para sentir paz. Você não precisa fazer nada para sentir amor. Mas por que você não sente amor o tempo inteiro? Porque a mente cria o ódio. Então esses estados naturais, eles são diferentes da emoção e eles se manifestam naturalmente quando você vive em conexão com quem você verdadeiramente é. Isso faz sentido para você? Então sempre que houver e você já sente isso, você sabe do que eu estou falando, porque em alguns breves momentos, todos nós já sentimos isso. Sempre que houver um espaço no fluxo dos pensamentos, você vai sentir pequenos lampejos de amor e de alegria. Breves instantes de paz profunda. Para a maioria das pessoas, esses espaços, eles são muito breves, mas eles acontecem. E eles sempre acontecem, muitas vezes, quando a mente olha para alguma essência. Ou quando a mente olha para alguma coisa e por algum segundo ela não tem um rótulo, uma palavra para dizer isso. Então, por exemplo, quando você olha para um bebezinho, se você tem um bebê por perto, dá uma olhadinha nele, hoje de noite ou amanhã. Quando você olha para ele, por algum segundo, a essência dele irradia. E você diz, ai, que amorzinho. Por quê? Porque você sente o amor que emana através dele. Ou diante de uma beleza estonteante, um céu maravilhoso de um final de tarde, ou o canto de um passarinho, uma coisa assim, você olha para isso e por algum segundo, essa paz. E você nunca mais esquece esse momento. Presta atenção, muitas pessoas gostam de esportes radicais, escalar pedras, saltar de paraquedas, sei lá, são esportes que se você se distrair por um segundo, você pode perder a vida. Então você fica 1000% conectado a esse momento. Tá focado ali. E isso dá uma sensação extraordinária, porque a mente cessa. E aí você abre aquele espaço no fluxo do pensamento e isso é uma emoção irreconhecível. Pessoa que começa a fazer isso, ela não quer parar. Porque ela sente aquela serenidade interior. Porque quando tu tá esquiando, por exemplo, ou se você tá saltando de paraquedas, tu não vai pensar, nossa, como é que eu vou pagar meu cartão de crédito no dia 20? Você não pensa isso, você está 100% presente. Então, o que acontece? Dentro dessa serenidade que acontece quando esse fluxo incessante do pensamento desaparece, você sente uma alegria sutil, uma alegria, uma serenidade, uma satisfação, uma paz, até um sentimento de amor de repente. Todos nós já sentimos isso, então nós sabemos do que nós estamos falando.
Mas esses momentos, eles geralmente são bem curtos. Por quê? Porque logo a mente entra em atividade com o pensamento. Ela rotula isso. Eu lembro que quando nós fomos pela primeira vez para o Grand Canyon, a Fábio ficou olhando e eu olhando, e daí eu pensei assim, fiquei olhando, aquilo é deslumbrante, e tu fica em silêncio e aquela emoção sobe, aquele sentimento que tu não consegue expressar, e daí a pouco a mente não tinha o que dizer, aí ela entrou e disse o seguinte: mas quanto tempo você vai ter que ficar olhando para isso? Então o que acontece? Tudo isso que nós estamos falando aqui, isso é tremendamente transformador. Você entender que aquilo que move a sua vida não é a emoção, os dramas. O que move a sua vida são os estados naturais. Isso são sensações que são bem diferentes do que as emoções. Elas estão, dá para se dizer, por baixo das emoções, num nível mais profundo. E elas emergem quando a emoção acaba. Isso tem gente que está tão viciada tem pessoas que são tão viciadas em dramas que elas sempre têm que estar com algum drama, porque isso traz vida para elas. E se elas parassem com os dramas, elas não iam saber quem elas são. Outras estão identificadas com o próprio sofrimento. E aí, se tu perguntasse se as pessoas querem os dramas, elas vão dizer não. Mas é lógico que elas querem, porque se elas não quisessem, se elas não tivessem tirando algum benefício disso, elas iam abandonar os dramas. Qual o benefício que elas tiram? A noção de eu. Então, e aí a gente desperdiça a vida muitas vezes por causa disso. Então nós precisamos nos tornar plenamente conscientes das nossas emoções. Você precisa ser capaz de sentir as emoções. Você não consegue se libertar das emoções bloqueando as emoções. Você só consegue se libertar das emoções quando você se afastar delas. E como você se afasta da emoção? A emoção está aqui, a consciência está aqui. E você percebe que você é a consciência e não a emoção. Se você não sente a emoção, se você não observa a emoção, você é a emoção. O que eu estava explicando antes, eu parei. O que significa a palavra emoção? A palavra emoção, ela literalmente significa desordem. A palavra vem, eu não sei se é do latim ou do grego, mas ela na sua origem, a emoção é emovere, que significa movimentar, movimento. Toda emoção é um movimento da mente. Amor, alegria, paz, serenidade não são emoções, não são movimentos, elas são estados profundos da nossa essência. Elas são aspectos da nossa essência. Quando você vive da essência, são esses os estados que se manifestam. As emoções, toda emoção, faz parte da mente. A mente é dualista. O que é dualista? Ela tem sempre os dois lados. Então, todas as emoções, elas são sujeitas à lei dos opostos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não pode ter uma emoção sem ter o oposto dela. Você não pode ter o bom sem que haja o mal. Por exemplo, aquilo que a gente chama muitas vezes de felicidade é o quê? A felicidade é o lado oposto do prazer. Desculpe, a felicidade é o lado breve do prazer. Quando você tem um prazer, você por um breve momento se sente feliz. Só que todo prazer,
ele existe dentro de um ciclo de alternância, uma alternância contínua, que é o ciclo de sofrimento e prazer. Por quê? Porque o prazer, todo prazer, ele sempre se origina de alguma coisa externa. Tu tem prazer, o prazer vem de alguma coisa externa. Prazer vem de uma coisa externa. Então, o que que acontece? Tudo aquilo que te dá prazer hoje, por ser uma coisa externa, vai causar sofrimento amanhã. Por quê? Porque isso vai te abandonar ou você vai enjoar disso. Todas as coisas externas, elas são impermanentes. Então, o que que acontece? Quando você tem algo que te dá prazer agora, amanhã ou depois, isso vai te abandonar. E essa ausência vai causar sofrimento. Aquilo que você chama, por exemplo, tem um livro muito bom, que agora eu não sei aonde está. Estava mexendo nele hoje de tarde, então ele deve estar por aqui. Mas eu não sou o cara mais organizado desse mundo, não sei aonde ele foi parar. Esse livro se chama Liberte-se do Conhecimento, Freedom from the Know, do Krishnamurti. Mas vou tocar em frente. Então, o que que acontece? Aquilo que você chama de felicidade, na verdade, é o lado breve do prazer. Sou tão feliz porque eu recebi um aumento. O aumento é uma coisa externa. Estou tão feliz porque o Krishnamurti, ele conta a história seguinte: se você for hoje num restaurante e aí você vai comer uma carne deliciosa, você vai tomar um vinho delicioso e você vai ter uma conversa deliciosa com o seu companheiro, com sua companheira. E isso tudo vai desembocar numa voluptuosa noite de amor. E aí é o dia mais feliz da sua vida. E amanhã, obviamente, você quer repetir tudo isso. E é nessa repetição que reside o sofrimento, é isso que ele diz. Por quê? Porque vai acontecer que o chefe do restaurante não é o mesmo. A carne não vai ter o mesmo sabor. Com a carne sendo um pouco menos salgado, o vinho já não vai ter o mesmo gosto. E você já vai estar um pouco mais insatisfeito, porque você já está frustrado que este lugar te frustrou. E aí a conversa com a sua companheira ou com o seu companheiro já não vai deslizar tão livremente. E aí você chega em casa, você já está meio insatisfeito, e o sexo não vai ter a mesma tesão, o mesmo desempenho que na noite anterior. E aí você está frustrado. Por quê? Porque você tentou repetir aquilo que você tinha ontem de noite e você não consegue. Então, o sofrimento ele não está no que você tem hoje, ele está no que você teve ontem. Então, ele usa isso, ele explica isso muito claramente. A mesma coisa, aquilo que nós muitas vezes chamamos de amor. O amor, o amor romântico, aquilo que nós chamamos de amor, isso pode ser do amor romântico, relacionamento, pode ser a coisa mais prazerosa e mais excitante que há. Mas isso não é amor. Isso é o quê? Isso é apego. É uma condição de necessidade extrema.
Então você sente essa carência, você sente essa sensação de incompletude. E veja bem, não estou falando da incompletude como homem e mulher. Todos nós somos incompletos fisicamente. Então existe a atração física, existe, mas eu estou falando da atração psicológica. A atração psicológica é quando você desesperadamente passa a depender da outra pessoa, porque ela te dá uma sensação de completude maior. Você tira a sua noção de eu da relação. E o simples fato de você depender da outra pessoa para ser feliz já é a própria infelicidade. Por quê? Porque você vai começar a querer proteger essa pessoa, você vai querer controlar essa pessoa, você vai querer proteger e controlar no primeiro momento e depois uma leve manipulação no segundo. E você vai começar a sufocar essa pessoa. E esse sufocar vai fazer com que a outra pessoa fuja de você. E aí você vai correr atrás da pessoa. Então, assim, aquilo que você chama de amor, muitas vezes num piscar de olhos, se transforma em ódio. Como pode o verdadeiro amor se transformar em ódio? Então, quando passa aquela euforia inicial, por um tempo começa essa oscilação entre amor e ódio, entre atração e agressão, até que isso se transforma muitas vezes numa guerra. Como pode o amor verdadeiro querer o sofrimento do outro? Então isso não é amor. O amor não pode se transformar em ódio. Assim como a alegria não pode se transformar em sofrimento, a verdadeira alegria. Então essas coisas todas, por isso nós sofremos tanto, porque nós não entendemos isso. No momento que nós começarmos a entender isso, e no momento que nós começarmos a nos libertar disso, a nossa vida muda radicalmente. Porque o que acontece? Estava explicando antes. Se aqui existe, se na mente, a nossa vida não tem escassez, mas a mente cria a escassez. Se você se sente conectado ao todo, o todo ele é pleno. Se o todo não fosse pleno, ele não seria o todo. O todo é abundante, porque se o todo não fosse abundante, ele não seria o todo. Se você se sente conectado ao todo, você já tem a plenitude, você já tem a abundância. Não há escassez, e agora essa plenitude e essa abundância, ela se manifesta através de você. Aqui você vê escassez em todo lugar. Às vezes as pessoas me perguntam, você acredita em milagre? Não dá para acreditar em milagre. Se tu acredita em milagre, tu não vive a vida. Porque a vida é um milagre. Como é que tu precisa acreditar em milagre? Tu não vê os milagres em toda parte? A vida não é um milagre atrás do outro? Vocês estão entendendo? A vida é um milagre. E quando você... Einstein disse isso. Eu falo de Einstein e de Jesus, mas eu estudei muito Einstein. Einstein diz o seguinte, você pode viver a sua vida de duas formas. Ou como se não existisse milagre, ou como se tudo fosse um milagre. Então não é que se você vive do falso eu, se você vive identificado com a mente, que você nunca vai sentir amor. Mesmo identificado com a mente, a gente sente pequenos lampejos de alegria autêntica. Mesmo identificado com a mente, a gente de vez em quando sente um amor verdadeiro. A gente sente uma paz profunda interior. A gente sente uma tranquilidade. A gente sente a vivacidade da vida. Por quê?
Porque esses são aspectos da nossa verdadeira natureza. Isto é quem você é. Você é essas coisas. Mas por que você não sente elas o tempo inteiro? Porque a sua verdadeira natureza é obscurecida pela mente. Então você não tem acesso à sua verdade. Não é que você não tem acesso. A sua verdadeira natureza não consegue se expressar porque você está numa outra vibe, como se diz. Você está identificado com o seu falso eu. Vocês estão entendendo? Então, mesmo que você tenha, por exemplo, uma relação normal de dependência, de apego emocional, ainda assim é possível haver momentos onde você pode sentir a presença de algo genuíno, de algo incorruptível. Se você não consegue mais nem ter esses pequenos lapsos, aí a vida se torna desesperadora. Mas não é para você ter pequenos lapsos. Isso é o seu estado natural? Quando você tem esses pequenos lapsos, parece que você sentiu alguma coisa muito valiosa, mas você a perdeu. Ou será que isso foi uma ilusão? Gente, aquilo foi diferente. Eu preciso isso de novo, mas como é que eu consigo isso? E aí você começa a correr atrás disso no mundo da forma, no reino desse mundo. A verdade é que isso não foi uma ilusão e também você não perdeu nada. A verdade é que esse algo valioso é parte de quem você é verdadeiramente. Isso só está encoberto. Você nunca pode deixar de ser o que você é. Presta atenção. Você pode, esses dias eu falei uma coisa e fiz um recorte, eu falei isso num podcast. Eu disse que se você quer saber quão distante você está de Deus, olhe para quanto você sofre. Estava falando dos sofrimentos psicológicos. E, meu Deus, as pessoas vieram querendo louco para cima de mim. Por quê? Porque elas precisam defender o sofrimento. Eu sofro. Sofrer faz parte da vida. A vida é sofrimento. Quem você é, em essência, não é sofrimento. E quem você é em essência, quem você é, não pode ser destruído, isso só pode ser encobertado. Você só pode se esquecer de quem você verdadeiramente é. Pense no sol, no céu. O céu pode estar totalmente coberto. As nuvens grossas, densas, mas o sol não desapareceu. Ele ainda está lá por trás das nuvens. E aí vem uma outra coisa que é muito importante, que são os anseios. Quais são os anseios? A necessidade que nós temos do futuro. A necessidade que nós temos do futuro. Por que nós temos uma necessidade tão grande no futuro? Amanhã a gente vai complementar. Isso aqui é só uma pitadinha do que ainda vem. Mas, por exemplo, o que eu falei? Você sempre vive no agora. Você nunca sai do agora. Quem é o agora? O agora é a eternidade. Então, você vive na eternidade do agora. Então, você vive na eternidade, no agora. Mas o que você fez? E esse agora, todo o seu poder está no agora. E aí, o que você faz? Toda a vivacidade, toda a plenitude, toda a abundância nasce de você viver alinhado com a vida, com o agora. Mas aí você junta todos os cacarecos do passado e você cria um falso eu com os cacarecos do passado. Esse falso eu te desconecta da plenitude, da abundância, e aí você agora sente
o falso eu sente esse sentimento de incompletude, de vazio, de não ser ninguém, de não sei o quê. E ele sente isso quando? Ele sente isso agora. Então, o agora, ele é de insatisfação. Por quê? Porque você não tem coisas no futuro? Não. É insatisfação porque você não vive o agora. A insatisfação que você sente agora é porque você não vive o agora. Você está vivendo o falso eu do passado, que cria um sentimento de incompletude. E aí, a libertação está onde? A libertação, ela está nesse momento. Só que, como você não tem consciência disso, a mente agora projeta a felicidade no futuro. Esses são os anseios. Tu quer estar feliz no futuro, tu quer ter sucesso no futuro, tu quer ser pleno no futuro, tu quer ser abundante no futuro, tudo tu quer no futuro. O agora é de insatisfação, mas você nunca vai viver no futuro. Você sempre vai viver no agora. Se você largasse essa busca desesperada que você tem em relação ao futuro, você ia calar o fluxo contínuo do pensamento e você ia viver alinhado com o agora. E agora a plenitude e a abundância iam se manifestar através de você. Plenitude e abundância precede o dinheiro. O dinheiro nunca vai te trazer plenitude e abundância. A plenitude e a abundância é um estado de espírito que precede o dinheiro. Tá bom? Então deixa eu fazer uma pergunta para você. É o seguinte. Como nós estamos indo? Como você está sentindo? Obrigado, Milena Fotografia, pelo selo. Como vocês estão indo? Isso está fazendo sentido para você? Coloque aí se isso faz sentido para você. Está fazendo sentido? Está chocando muito com tudo o que você está acostumado a ouvir? Está sendo desconfortável para você? Estou perguntando. Está fazendo sentido ou está sendo desconfortado, Rosilene? Rosilene diz muito. Agora não sei se isso está deixando ela desconfortável ou se isso faz sentido. Porque vocês têm que entender uma coisa, tá? Toda a construção da sua vida, ela parte da sua noção de eu. Por que eu sempre digo, conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Isso significa o seguinte, se você entender quem você verdadeiramente é, você tem acesso à fonte. Por quê? Porque você vem da fonte. Você vem da fonte. Vocês estão entendendo? Obrigado, Kim Cruz. Estou explodindo a cachopa. Obrigado, Valtênios. Não é desconfortável, faz muito sentido, está fazendo muito sentido, entendeu? É sentido total, Lisana, está fazendo sentido, deixando de desconfortável. Muito bem. Sentido total. Então, pessoal, amanhã se programam para não chegar atrasados, entendeu? Quando você chega atrasado, você perde. Neila, obrigado. Doutora Yara diz, já senti também essa sensação de plenitude e quero mais. Sérgio Luiz Bock, obrigado pelo Bock, que é o dinheiro. Então, vamos lá. Fernanda, obrigado. Vamos lá, amanhã a gente continua e a gente vai avançando, tá? Stefânia, obrigado. A gente vai avançando. Amanhã, eu sempre falo isso, que amanhã é a aula mais importante. Já tivemos 55 pessoas comprando selo, muito obrigado, tá? Ednilson também. O que eu quero dizer para vocês? Amanhã, na medida que nós vamos avançando, as aulas vão ficando mais importantes. Por quê? Porque a gente tem a base.
Quando a gente começa a entender, eu estou repetindo muito para você acompanhar. Obrigado, Juliano e Fernandes, para você ir acompanhando. E a gente repete, e a gente, doutora Priscila, obrigado, Francine também. A gente vai avançando nisso e cada vez mais você vai criando mais luz. A gente vai aumentando a intensidade da luz, tá bom? Forte abraço, até amanhã. Amanhã, domingo, vamos estar ao vivo às 20h45.